Essas informações podem ser interpretadas como ficção científica ou da forma que o espectador preferir. Elas são compartilhadas com fins de entretenimento, embora as tratemos com a máxima importância. Vida extraterrestre e você. Por que você deveria se importar? Olá, aqui é a Gosha da Space Academy e dou-vos as boas-vindas a esta aula, a partir do centro da cidade, do movimentado centro da cidade. E acho que é uma ótima maneira de começar este vídeo, porque estamos aqui rodeados pelas pessoas que me fazem pensar. Se eles estão, de fato, se questionando sobre a possibilidade de vida inteligente fora deste nosso planeta. A questão é, você realmente acredita que eles se importam com isso? Você acha que as pessoas ao meu redor consideram que isso sequer tem alguma importância? Saber que não estamos sozinhos? Será que o simples fato de saberem disso vai, de fato, alterar as suas vidas? Eles ainda terão que continuar a dar a volta, a contornar os obstáculos, ir cumprir os seus afazeres diários, ir para o trabalho, pagar as suas contas. E muitos deles estão a pensar, isto não me diz respeito, não é algo que me afete diretamente. Mas afinal, será que eles têm razão? Aqui está, bem-vindo. Que bom estar de volta. Estava bem frio lá embaixo, bem mais aconchegante aqui. Vamos ao que interessa. Importa saber sobre a vida extraterrestre? Como é que isso afeta as pessoas comuns, os cidadãos comuns aqui na Terra, que todos os dias vão para o trabalho, passam o seu tempo com os seus entes queridos, se preocupam com as suas contas e a sua saúde e se sentem estressadas com centenas de tarefas em suas mãos? Quem é que realmente se importa se existem ETs por aí, não é? Minha vida está aqui e será a mesma, quer eu esteja ciente delas ou não. É talvez algo divertido para se pensar por um tempo, mas não muda absolutamente nada pessoalmente para mim. É assim que a maioria da população pensa. Eu posso estar enganado ao assumir que é a maioria, visto que o assunto dos ETs está ganhando popularidade nos dias de hoje, mas eu diria que ainda não é algo que esteja na mente da pessoa comum. Eles têm problemas demais em suas próprias vidas para conseguir encontrar tempo para se ocupar com o que está acontecendo na existência daqueles que chamamos de extraterrestres, em algum outro lugar bem distante, lá fora no vasto espaço. A maneira como o sistema foi concebido na Terra e como a matriz funciona torna perfeitamente compreensível por que as pessoas se sentem dessa forma. É construído de forma muito precisa, exatamente dessa maneira, para que eles permaneçam trancados em completo isolamento e fiquem tão profundamente absortos e imersos naquilo que os controladores conceberam e criaram e que eles continuam a sustentar como sendo a sua própria realidade. Que qualquer outra coisa que lhes chegue de além daquela construção mental é rapidamente rejeitada e considerada como algo louco, absurdo ou, na melhor das hipóteses, apenas curiosa, mas completamente irrelevante. Bem, a verdade é que a realidade extraterrestre, o facto de se tomar consciência dela e de tudo o que ela significa para esta sociedade, tem um impacto gigantesco em absolutamente tudo aquilo em que esta cultura se fundamenta e como consequência direta na sua vida em particular. E eu acredito que já é hora de os cidadãos deste planeta compreenderem o porquê. Conforme já detalhamos nos episódios anteriores, estamos vivendo em uma estrutura que denominamos de matriz, um ambiente artificialmente criado e cuidadosamente mantido para aprisionar os habitantes do planeta numa bolha imposta sobre o que é real, o que é possível e o que não é, e para onde sua atenção deveria ser direcionada.
E isso se resume a trabalho, às lutas diárias, à família, aos amigos, ao entretenimento, à política e, no fundo, a pouco mais do que isso. E embora a existência na Terra possa significar tantas coisas distintas para indivíduos diferentes, este é, contudo, o principal recife onde os controladores mantêm as massas, orientando sua percepção e seus valores como uma mentalidade de colmeia. Um dos princípios fundamentais e mais importantes sobre os quais toda esta matriz tem sido sustentada e a forma como ela consegue se defender é a ideia de que nos encontramos completamente sozinhos em todo o universo. É o núcleo absoluto do sistema de controle na Terra. A presença de extraterrestres é o assunto e segredo mais bem guardado que todos os governos, superficiais e profundos, tentaram abafar por milhares de anos. Eles temem pela própria vida caso esse segredo venha à tona. É por isso que eles fizeram um esforço tão grande para programar a mente coletiva para que a associassem exclusivamente com ficção científica, entretenimento, loucura e teorias da conspiração. Mas por que todo este esforço se o assunto é tão irrelevante? Afinal de contas, como a maioria das pessoas realmente pensa, não é? Quem se importa com isso? De qualquer forma, pare por um instante e pondere o que vou dizer a seguir com a máxima atenção. A razão pela qual os controladores da Terra, em todos os níveis, temem com tanta intensidade que a verdade sobre os extraterrestres venha à tona é porque quando acontecer e estiver vindo à tona, e quando todos no planeta perceberem que não estamos sozinhos, será eventualmente o fim, ouviu bem, o fim do sistema de controle da Matrix como o conhecemos e que eles tanto valorizam e o desejo de nos manter presos. Permitir que a mente humana se abra de forma suficientemente ampla para contemplar e aceitar a possibilidade de vida extraterrestre pode, à primeira vista, não apresentar qualquer tipo de relevância prática imediata, numa observação meramente superficial, mas constitui um passo absolutamente essencial e um marco fundamental para a progressiva dissolução das concepções que viemos a associar exclusivamente à vida tal como a conhecemos no planeta Terra. E não estou me referindo aqui a muitos dos seus aspectos positivos e belos, mas sim aos exploratórios. Isso te engrandece como indivíduo, porque te proporciona uma abertura para perspectivas muito mais abrangentes em relação a absolutamente tudo o que existe, mas também tem o poder de transformar a nossa sociedade em todos os seus níveis, e isso, naturalmente, abrange o impacto na sua própria vida, visto que você, evidentemente, é uma parte integrante de todo esse processo. Os controladores sabem que, se não apenas a mera existência de extraterrestres, mas também a sua rica e vasta variedade for revelada ao público ou lhes for dada a conhecer por outros meios, isso significaria a destruição do seu querido paradigma matricial. Isso é porque faria com que tudo aquilo que o público acredita ser real e que define a matriz na Terra desmoronasse sob a vasta e muito mais expandida realidade, ciência e cosmologia que esses seres extraterrestres trariam inevitavelmente consigo. Para nós que estamos presentes aqui, torna-se bastante evidente e compreensível que a imposição e a preservação da noção de que a espécie humana é intrinsecamente indígena do planeta Terra reveste-se de uma importância absolutamente primordial para a manutenção da integridade de sua estrutura matricial. Porque, se porventura aceitarem que existe uma humanidade muito além dos confins da Terra, então a própria humanidade expandiria automaticamente os seus horizontes mentais, passando a desejar ardentemente libertar-se do controlo daqueles que a oprimem. Você pode sentir que para você, a nível pessoal, o conhecimento sobre os ETs não muda nada na sua vida prática, mas a realidade é que o mundo inteiro é constituído por pessoas como você, cada uma delas, todas juntas, formando um grande coletivo. Se a verdade sobre os ETs fosse massivamente revelada e aceita por esse coletivo, e me refiro à verdade, não às migalhas vazadas pelos governos aqui e ali, seria uma virada de jogo total para toda a sociedade na Terra. A Matrix desmoronaria.
Obviamente não da noite para o dia, mas teria de acontecer. E isso teria um impacto bastante significativo em todos naquele coletivo, positivamente, eu diria. É fácil pensar que a vida ET nada tem a ver com a nossa quando não se entende o quão interligada está ao que acontece na Terra. Expliquei parte dessa correlação na aula anterior sobre a Federação Galáctica. E é fácil pensar que nossas vidas não sentiriam impacto algum ao despertar para a realidade ET, se você ainda ignora o quão relacionados nossos assuntos estão com aqueles que acontecem fora da Terra. A verdade é que existem muitos outros humanos e outras raças ET no espaço, e as implicações disso são enormes. Tudo na Terra começa e termina com ETs e contato ET e se baseia em influências extraterrestres interculturais, políticas e interações, quer tenhamos consciência disso ou não. Na maioria das vezes não temos consciência, mas é assim que fomos programados para nos enxergar, isolados da comunidade galáctica, num casulo, e apenas interpretando a realidade através de conceitos que conhecemos de dentro da bolha do contexto da matriz terrestre autocontida. Então não se preocupe se levar tempo para processar o que estamos fazendo aqui na Academia Espacial. Agora, se estiverem preparados para ouvir mais, vamos analisar apenas algumas das áreas que o reconhecimento da vida extraterrestre impacta e, com sorte, compreenderão o quanto isso significa para a reescrita de tudo aquilo em que essa sociedade foi moldada. Primeiro, temos o conceito de evolução, também o criacionismo, e tudo o que se relaciona com a forma como oficialmente sabemos que a humanidade surgiu neste planeta. Se for compreendido que não estamos sozinhos, isso, de forma evidente, irá recriar toda a concepção a respeito do darwinismo e das nossas supostas origens. Rodeados por seres estelares em outras partes do universo, nós, com toda a certeza, não evoluímos neste planeta. E isso, sem dúvida, anula completamente a ideia da Igreja de que teríamos sido criados por alguma entidade divina aqui na Terra. Isso também despedaça ideias apresentadas por fontes mais alternativas, como as tábuas sumérias, que se referem a modificações genéticas, como a origem da raça humana neste único planeta. Geneticamente alterados? Sim, mas não fomos criados. As visões oficialmente aceitas sobre a nossa origem precisariam ser reexaminadas e expandidas. A cosmologia da raça humana seria redefinida e a percepção do nosso universo e do nosso lugar nele elevada a novos e surpreendentes níveis. A tecnologia, essa é uma outra área que precisará ser abordada se um dia, como sociedade, finalmente compreendermos que não estamos sozinhos. Se não estivermos, e o que é ainda melhor, se uma colaboração positiva e mais aberta com sociedades estelares fosse possível, isso impulsionaria tecnologias em nossa sociedade que até agora foram ocultadas da raça humana ou apenas vazaram lentamente de acordo com os interesses dos controladores. As tecnologias não humanas sempre foram filtradas por uma cabala que age por trás dos bastidores, às nossas costas, para serem usadas, em sua maior parte, contra nós, o que é um assunto completamente diferente, mas uma verdadeira e positiva consciência sobre ETs abriria a possibilidade de que essas tecnologias fossem disponibilizadas para o nosso benefício e bem-estar, e não para o nosso detrimento. A tomada de consciência do mundo ET também implica em nos abrirmos a modelos alternativos para a organização da nossa sociedade.
Se houverem seres extraterrestres lá fora e se eles alguma vez interagissem conosco de forma mais direta, seríamos certamente expostos não só a novas cosmologias e a novas formas de ver a realidade, mas também a novos avanços médicos e científicos. E, além disso, formas mais holísticas e mais justas de gerir a sociedade. Quão devastador seria isso para o modelo escravista atual em que a maioria de nós vive? Para que possamos entender isso um pouco melhor, vou explicar brevemente que as sociedades estelares, a maioria delas, são organizadas de acordo com o que chamam de sistemas políticos holísticos e escalonados. Se traduzirmos de forma mais livre para a nossa linguagem, onde a gestão da população é feita através de uma série de conselhos constituídos por qualquer um que deseje participar e oferecer a sua ajuda, até mesmo os mais jovens, as crianças, e onde os bens e recursos da sociedade estão sempre disponíveis em grande quantidade e são partilhados de forma totalmente livre com todos os seus membros. Não existe um sistema econômico ou monetário, tal como é conhecido e praticado aqui na Terra, onde apenas uma pequena parcela acumula riquezas, enquanto a vasta maioria da população vive em condições de escassez e privação. A maneira como tudo isso é conduzido no planeta Terra é simplesmente absurda, profundamente injusta e manifestamente cruel, e representa um dos mais poderosos mecanismos de controle e dominação. Sociedades holísticas no espaço, apresentando diversas variantes, constituem sistemas muito antigos, mais comumente empregados por raças interestelares avançadas, e funcionam de uma maneira que garante igualdade a todos os seus cidadãos em todos os aspectos. E não, isso não tem absolutamente nada a ver com o socialismo, onde os membros da sociedade vivem sob um governo que impõe regras severas. Os verdadeiros modelos estelares não possuem um governo como tal, e cada pessoa age de forma responsável e de acordo com as necessidades e a ética da sociedade, que formam a base fundamental dessas sociedades. Quando a compreensão da vida extraterrestre for mais amplamente aceita, este poderá ser um dos modelos a considerar para o nosso planeta também. O que é especialmente empolgante é a remoção da escassez e da dependência de um trabalho que é muitas vezes totalmente escravizante. Claro, existe trabalho em outros planetas, mas é algo que se escolhe por pura paixão, não pela necessidade de sobrevivência, sem tempo para desfrutar a vida. Como um dos meus amigos não humanos explicou ao compartilhar esta informação, é um dos melhores modelos políticos para qualquer planeta. Continuará sendo uma opção enquanto a humanidade, em geral, as massas, estiverem prontas para isso. Neste momento, muitas coisas precisam acontecer antes que possa ser implementado, e os seres humanos também devem ter a oportunidade de decidir qual sistema político melhor lhes convém. Desde que a humanidade esteja devidamente preparada para isso. E o que significa de fato estar preparado? Bem, isso por si só já poderia ser o assunto para um vídeo completamente à parte. Pode ser que sim, mas fundamentalmente isso se refere a uma expansão ética, mental e espiritual da nossa sociedade e também de indivíduos como você. E para que essa expansão possa acontecer, é preciso, antes de mais nada, ter consciência daquilo em que se deseja expandir, que neste caso é a compreensão de que não estamos sós. Isso, por si só, é um passo importante para a prontidão mencionada anteriormente. Caso contrário, não haverá compatibilidade para que nossos mundos sequer comecem a interagir, porque as realidades não são realmente lugares, elas são ideias. Algumas pessoas que se concentram principalmente no seu crescimento pessoal poderiam dizer que não é relevante saber sobre a vida extraterrestre, pois o seu trabalho interior e o seu foco transcendem esses níveis e não desempenham qualquer papel na expansão da sua consciência. Sim, é possível que aconteça dessa forma também, e a chave reside, de fato, no desenvolvimento pessoal e individual de cada um.
Mas, em geral, no meu entender, tudo é importante ao expandir e enriquecer o panorama da nossa realidade, especialmente quando o tema está tão intrinsecamente ligado a tudo o que ocorre neste planeta, desde as questões sociais, tecnológicas e políticas, até as espirituais e muito mais. Quando se está num nível superficial de despertar espiritual, qualquer pessoa pode progredir sem a ajuda de extraterrestres, talvez seguindo por outros caminhos ou ignorando-os por completo, avançando para uma consciência universal plena, por exemplo. Mas chegará um momento em que começará a ser cada vez mais difícil avançar na percepção e na consciência sem abordar o grande elefante na sala, que a humanidade não está sozinha no universo, muito longe disso. O tema dos extraterrestres sempre se revelará como um grande buraco na consciência e no entendimento daquela pessoa. Nós estamos completamente imersos na realidade extraterrestre o tempo todo, quer tenhamos consciência disso ou não. Mas é precisamente essa falta de conhecimento que mantém a matriz em seu devido lugar. O conhecimento é poder, é uma ordenança, e com esse conhecimento vem a verdadeira transformação. Primeiro, a um nível pessoal, pelas perspectivas mais amplas e libertadoras que ela traz, e mais profundamente, numa escala planetária muito maior. Não de imediato, e sim, você ainda terá que pagar as contas e lidar com os assuntos do dia a dia. Mas a nossa cultura precisará se ajustar e mudar. E isso terá um impacto em você também. Claro, para que isso se manifeste em sua plenitude da maneira mais positiva possível, o que seria necessário é não apenas o reconhecimento da vida extraterrestre, tanto individual quanto coletivamente, mas também algum tipo de rendição ou colaboração por parte daqueles que, até agora, têm exercido controle sobre o nosso planeta. E é aí que o problema ainda reside, e não podemos ser ingênuos quanto a isso. Aqueles que controlam o espetáculo na Terra, em todos os níveis, acabarão por ter de admitir que nos têm mentido a todos por um tempo muito, muito longo. Isso não será nada fácil, e eles não se renderão sem uma luta, usando todo tipo de estratégia para ainda conseguirem sair por cima. Você realmente acha que é isso que eles querem? Abrir mão do controle sobre este planeta, depois de mantê-lo por milhares de anos como sua fazenda? Admitir as decepções sob as quais nos mantiveram? Obviamente, essa é a última coisa que eles querem. E como mencionei antes, eles temem imensamente que todos nós despertemos e estraguemos o espetáculo deles. Eles sabem que ameaçaria o status quo do sistema de controle que protegem com tanto cuidado há milhares de anos. Estariam acabados, ou pelo menos muito desorientados sobre o que fazer em seguida. Acredito que já estão. E é aí que, meus amigos, vocês entram em cena, e por que é tão importante que vocês, seus vizinhos, seus familiares e seus colegas permitam que essa realidade mais ampla se torne, no mínimo, uma possibilidade na vossa percepção. A vida extraterrestre importa e afeta o planeta Terra em todos os seus níveis, mas se continuarmos a esconder a cabeça na areia, estaremos fazendo exatamente o que os controladores querem. Nós nos privaremos não apenas de enriquecer a nossa própria realidade pessoal com novos ângulos e perspectivas para compreender a vida e lidar com as rotinas do dia a dia, mas também da possibilidade de transformar esta nossa sociedade em algo muito melhor, mais próspero, mais abundante e verdadeiramente mais positivo. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre a vida extraterrestre, mais difícil se tornará para os controladores continuarem a ocultar esta e tantas outras mentiras. Isso os enfraquece. Algo precisará mudar, é inevitável. A cabala, por mais enraizada que esteja, não pode subsistir sem o apoio das pessoas. Você não está cansado de guerras, de conflitos, de lutas e de escassez, de sentir que há algo profundamente errado? Você não está cansado de ser enganado? Não merecemos muito mais?
Por quanto tempo a coletividade deste planeta precisará sofrer e ser privada de acesso a recursos e qualidade de vida tão livremente disponíveis para outras raças estelares? A vida extraterrestre, de forma alguma, está livre de problemas. Ela possui a sua própria parcela de questões e desafios, e como já discutimos anteriormente, muitas das raças extraterrestres vivem sob seus próprios e complexos sistemas de crença, e, consequentemente, também existe conflito. No entanto, a maneira como este planeta em particular foi orquestrado e gerido supera em muito todos os níveis de dificuldades e lutas existentes por aí. Você deveria saber, este é um dos planetas mais difíceis de se estar. Os seres humanos merecem um alívio desta espera, merecem ter acesso à verdade e a outras possibilidades e merecem que lhes sejam oferecidas maneiras alternativas de estruturar a sua própria cultura, baseadas numa distribuição mais justa e ética de recursos, acesso pleno ao conhecimento e uma cura e expansão tanto física quanto mental. Importante, nada disso pode nos acontecer como uma imposição vinda de seres extraterrestres ou como um mero presente. Essa é uma mentalidade infantil, uma forma de pensar imatura, da qual precisamos urgentemente nos desvencilhar. Idealmente, a mudança deve surgir de forma natural à medida que avançamos em nossa percepção e ética. Os seres extraterrestres que se mostram dispostos a nos auxiliar, visto que são todos distintos e possuem diferentes ideias para nós, não são os nossos salvadores, muito longe disso. E uma grande parte deles, conforme foi detalhado no vídeo anterior sobre a Federação Galáctica, não possuem sequer a intenção de transformar este planeta em uma realidade mais livre, visto que são eles os responsáveis por gerenciar todo o espetáculo com o objetivo de mantê-lo exatamente na condição atual. Mas outros que de fato desejam ajudar insistem com grande veemência que para que a matriz possa realmente colapsar, a transformação mais fundamental precisa, antes de tudo, vir de dentro. Deve vir do coletivo que ousa abrir suas mentes, indo além das fronteiras de realidades artificialmente impostas, transformando-se em indivíduos, grupos e sociedades mais eticamente motivados. Deve começar com você e cada um de vocês reconhecendo que há mais, que o percebem e que estão dispostos a cocriá-lo, que estão prontos para isso e o desejam, mesmo que seja apenas mantê-lo em sua percepção. A matriz são os pensamentos e os valores de todas as pessoas que nela vivem. Mude a sua mentalidade e a sua percepção da realidade e a matriz irá desmoronar. Com um profundo trabalho interior, com uma verdadeira mudança de atitude, isso inevitavelmente se refletirá no mundo exterior, onde você encontrará pessoas que verdadeiramente compartilham do seu mesmo sentimento, pois elas possuem uma frequência vibracional compatível e por isso elas se atraem. Isso, sem dúvida, levará a uma profunda mudança na sociedade que refletirá a nova mentalidade e a forma de pensar, e a nova maneira de enxergar e de abordar todas as questões. Cada ser humano neste planeta é, de fato, a chave essencial para essa transformação. Afirmar que a vida extraterrestre não nos afeta é um retrocesso à colmeia, um retorno à engrenagem que a Cabala lubrifica diariamente para nos manter presos. É exatamente a mentalidade que eles querem que tenhamos. Eles fizeram questão de dificultar nossas vidas justamente para que não tivéssemos a força necessária para conseguir olhar além. E não, isso não mudará nada de um dia para o outro para você, nem para a nossa sociedade, ao finalmente aceitar que não estamos sozinhos. Mas isso alimentará o que você agora está se permitindo perceber, a vida interestelar e suas vastas possibilidades de se manifestar. Esiaski, um dos meus amigos que está lá em cima, afirmou: o que o coletivo humano, em sua totalidade, concorda e aceita como sendo verdadeiramente real, ou por outro lado, não real, ou o que é considerado possível ou impossível de se concretizar, isso por si só gera e emite frequências específicas, porque o ato de pensar e conceber ideias se amalgama e se une com o pensamento dos outros indivíduos, visto que, em essência, todos nós estamos intrinsecamente conectados.
Todos juntos, eles reforçam a manifestação de uma realidade que se alinha com as suas próprias crenças. Saber que não estamos sozinhos pode libertar a sua alma. Seja menos dependente espiritual e mentalmente dos sistemas de controle que foram estabelecidos ao seu redor. E isso acabará por levar ao colapso da matriz em que nos encontramos atualmente. Para que tudo isso possa realmente acontecer, cada uma das partes envolvidas é crucial. E a sua presença e participação são de grande valor, pois o patamar de consciência coletiva do nosso planeta é o resultado da soma de todos os seres que nele habitam. Por que você é importante? Porque você ouviu com atenção. Porque você se importou o bastante para manter sua atenção totalmente focada ao longo deste vídeo. E ao fazer isso, você demonstrou que está consciente e preparado para muito mais. Mais pessoas como você são necessárias, então mantenha a visão, mesmo que você ainda precise ir trabalhar amanhã e arcar com as despesas. Eu também. Você não está sozinho, e para se sentir ainda menos sozinho, vamos nos juntar a alguns membros da nossa comunidade para ver como eles percebem este assunto. Workshop comunitário. Muito bem, estou muito feliz por estar aqui com todos os membros da nossa comunidade. Vamos começar com o nosso primeiro participante, Scott, que vem do Zewa. A razão pela qual é importante saber que a vida extraterrestre existe e está lá fora no universo é porque, bem, você vive no universo. Nós vivemos numa rocha, sabe? Orbitando uma estrela, assim como a maioria das outras formas de vida neste universo. E é importante saber, sabe, o que está acontecendo. Se você é apenas um cara comum e está pensando, cara, isso não me afeta em absolutamente nada, sabe? Você está um tanto enganado, porque sabe, a comunidade na qual você vive. É mais ou menos como, sabe, quando você tem vizinhos novos, você meio que quer saber que tipo de pessoas eles são. Lembro-me de ter dito a alguém uma vez sobre algo que estava a acontecer em Marte, e a pessoa disse, bem, por quê? Por que me importo com o que acontece em Marte? Nós não vivemos lá. E eu disse, bem, sim, quer dizer, você vive no espaço, numa rocha, e é o seu vizinho mais próximo. Então você meio que quer saber se há algumas mudanças a acontecer lá. Há uma quantidade imensa de vida lá fora, e você deveria estar ciente disso. Dessa forma você sabe, se um deles aparecer e disser oi, você não vai ficar tão surpreso. Meu Deus, quando vi aquele vídeo pela primeira vez, eu estava rindo. Só pelo jeito que ele disse. Se um deles aparecer e disser oi pra você não ficar muito surpreso. Sim, bem, exatamente. Você precisa saber o que está ao seu redor, o que está na sua comunidade. Eles são seus vizinhos e o que está acontecendo lá fora nos afeta diretamente aqui. Certo, agora temos a nossa membro da comunidade de sempre. Muito obrigado. Sharibá, dos Estados Unidos. Se alguém se beneficiará de saber da existência de extraterrestres, eu penso que isso depende exclusivamente do seu nível de consciência, da quantidade de informações que eles já adquiriram, que lhes permitiria pensar para além do paradigma convencional. Porque se a pessoa olha em volta e está muito contente com o mundo, então eu não acho que saber que ETs existem te beneficiaria em nada. Eu acho que as pessoas que se beneficiarão desse conhecimento são as pessoas que identificaram as falhas no sistema. E eu acho que essas são as pessoas que não estão mais hipnotizadas. E essa é a questão. As pessoas que estão hipnotizadas não estão cientes de sua hipnose, que elas não estão cientes de que elas estão mentalmente restritas. Mas para as pessoas que estão questionando, eu acho que pode ser muito benéfico, porque ao entender que há forças em ação, personalidades em ação, facções políticas, todas buscando sua própria agenda, eu acho que entender que isso está acontecendo, mas a um nível galáctico, eu acho que isso me responde a muitas perguntas sobre o porquê de o mundo ser exatamente como ele é. Eu fiz essa pergunta à minha família e obtive 3 respostas completamente diferentes. Um membro da família disse, se ETs existissem e eu soubesse que havia um alienígena morando na minha rua e eles estivessem planejando fazer algo para ferir minha comunidade ou para causar dano, ele disse, eu gostaria de saber porque eu gostaria de poder lutar contra isso. Então essa é uma perspectiva.
Outro membro da família disse, né? Se existissem ETs e eles estivessem aqui para nos ajudar e nos dar conhecimento e sabedoria, e talvez houvesse uma organização secreta a qual eu pudesse me juntar e ajudar, então sim, eu gostaria de saber, porque eu gostaria de ajudar. E a terceira pessoa disse, estou tão ocupado só criando minha família e lidando com minhas próprias atividades do dia a dia, tipo, eu não tenho capacidade para pensar se ETs existem, é irrelevante para mim. Então, eu vi 3 perspectivas completamente diferentes e isso me demonstrou que somos tão ingênuos e tão protegidos dessa informação como se fôssemos criancinhas que nunca viajaram para fora de sua própria casa, sem nunca ter tido contato com o mundo exterior. Não sabemos o que existe lá fora, então as pessoas têm muitas ideias erradas ou conceitos ou ideias limitadas sobre o que são os ETs e, a título de curiosidade, para mim, pessoalmente, eu não tinha interesse em nada relacionado a ETs até, sabe, alguns anos atrás, depois que criei meus filhos e meu último filho foi para a faculdade. Porque até então, como aquela terceira pessoa que eu mencionei, eu não tinha espaço ou capacidade mental em mim para explorar esses conceitos. Bem, isto foi verdadeiramente muito interessante. Agradeço imensamente por ter feito essa pergunta aos seus familiares. Sim. É como a Shariva diz. A maioria das pessoas que estão tão absortas em suas próprias vidas e que acreditam em tudo que a Matrix está dizendo, não só não estarão interessadas, mas também não vão querer a mudança. Eu realmente me deparei com isso, na minha vida pessoal, que a pessoa simplesmente, disse, bem, deixe-os voltar. Volto daqui a 100 anos. Não quero que a minha vida seja diferente, não quero que a Matrix caia. Então, não é apenas uma questão de oferecer isso às pessoas, mas, na verdade, até, ver se elas querem a mudança. Muitos deles não querem a mudança. Então, este é um dilema complicado que, na verdade, vamos discutir mais tarde nas aulas, certo? Sim. E agora nós temos aqui 3 membros da nossa comunidade e estes são, sim, eu tenho minhas anotações aqui, o Charlie, que é dos Estados Unidos, o Francesc, que vem da Espanha, e a Christy, que é lá da Nova Zelândia. Não é raro. A vida não é raro. É normal. Sim, quer dizer, não vou ser manipulado a pensar que este pequeno planeta é o único lugar com vida. Isso é absurdo. O universo é enorme. Minha conclusão, claro, é que há outros seres lá fora, em planetas semelhantes à Terra, ou estamos sendo enganados. Isso é um fato curioso. Quem é o dono de todo grande observatório no planeta? É o Vaticano. Isso parece bem conveniente para eles controlarem tudo fora do planeta, né? Mas há alienígenas por toda parte e sociedades aos milhões. Alguém aqui precisaria de uma religião? Você se sentiria sozinho e com medo? Eu não estou sozinho. Nem de perto. O fato de alguém me contar uma mentira descarada sobre ETs me leva a uma pergunta. Por que estão mentindo para mim? E a razão é para me controlar, para controlar as coisas no mundo. E eles fazem isso através das nossas percepções e crenças, porque é só disso que precisam para fazê-lo. Na minha opinião, no que me diz respeito, o fato de saber que a vida está em todo lado e que existem outros seres e humanos, até mesmo humanos lá fora, torna a sua dita autoridade aqui ainda mais ridícula. As mentiras aqui estão entrelaçadas em cada parte da nossa sociedade e em tudo. É muito desafiador separar esta confusão para encontrar a verdade. Então, quão importante é a verdade para você? O pequeno grupo que controla este planeta nos considera como não somos nada. Você está satisfeito em ser isso? Ou gostaria de entender quem você é e quão poderoso você realmente é? Você não está sozinho e não precisa... Por que eu deveria me importar com a vida extraterrestre? Excelente pergunta. Eu me importo, e muito, porque estou ciente de que a vida não se originou na Terra. Sempre soube que havia algo mais lá fora. Sempre tive a sensação de que este não era o meu lugar. Sei que nos estão a mentir, fazendo-nos acreditar que não há nada lá fora, quando na realidade há tanta vida e cor. Pessoalmente, e talvez no caso de muitos de vocês, não consigo imaginar a vida na Terra sem vida extraterrestre lá fora. A vida na Terra não é exceção, e é assim que me sinto. A vida na Terra é um reflexo do que está lá fora.
Por que é importante que as pessoas saibam sobre seres extraterrestres? Pode não ser importante para todos e não tem que ser importante para todos. É a jornada em que você está e o que você está disposto a explorar. Há pessoas que consciente ou inconscientemente estão escolhendo não se aprofundar nisso ou ter essa parte da sua jornada de despertar. É basicamente muito pessoal. Mas para mim, pessoalmente, achei isso importante, porque para mim é crucial compreender o panorama geral, para que eu possa conduzir a minha vida aqui neste planeta de uma forma que eu não tinha certeza se seria capaz de fazer anteriormente, sabe? Consigo entender de uma maneira muito mais clara o que está acontecendo, que tipo de matriz estamos vivendo. Eu acho que é muito parte da espiritualidade como um todo. E quando comecei a perceber o quadro geral de como os extraterrestres se encaixam, se unem e se alinham com muitos outros aspectos da minha espiritualidade, realmente facilitou as coisas para mim. Então, por que é importante? Bem, só você poderá responder a isso. Muito obrigada a todos vocês. Bem, sim, em primeiro lugar, fomos enganados. Estamos sendo enganados o tempo todo. Então, vocês não querem saber disso? Você não quer entender o panorama geral? Então, sim, para mim faz todo o sentido. E agora temos duas pessoas que estão apresentando os modelos alternativos para organizar uma sociedade e diferentes tipos de soluções para os diferentes tipos de problemas que isso poderia trazer. Então, aqui conosco temos o Andreas, que nos acompanha diretamente do Brasil, e também o Testiguel, que está participando conosco via áudio, diretamente da Espanha. Gostaria de descobrir que a semana de trabalho das 9 às 5 é proposital e que não há necessidade de lutar todo dia só para pagar suas contas e impostos. Gostaria de resolver o problema de energia que temos aqui no nosso planeta. Gostaria de saber sobre a lavagem cerebral massiva que está acontecendo aqui. E gostaria de ter conhecimento adicional para não se tornar vítima de manipulação novamente. Gostaria de conhecer tecnologias avançadas que o permitam viajar pelo espaço, para viagens interestelares. Gostaria de estender sua vida sabendo que existem curas para muitas doenças incuráveis, mas pergunte a si mesmo honestamente se está pronto para o quadro geral. Porque o conhecimento liberta, mas também acarreta uma grande responsabilidade. Quando a realidade que nos cerca não é exatamente como nos dizem que ela é, como ela é afinal. É como quando se escala uma montanha e se contempla o mundo ao redor com uma perspectiva muito mais elevada. Então você começa a compreender que tudo o que viveu antes é apenas insignificante, mesmo no espaço e no tempo, e que você está destinado a se elevar acima de si mesmo, destinado a voar. Há algum tempo, especialmente os jovens têm achado coisas erradas no mundo. Procuram encontrar novas formas de fazer as coisas e tornar o mundo um lugar melhor. Então, quando tentam implementar esta nova forma de viver, esta nova forma de fazer as coisas, começam a discutir com os mais velhos. Eles começam a debater com as pessoas que agora ocupam posições mais altas. Tentam dizer-lhes que as coisas podem ser feitas melhor e começam a encontrar uma resistência completamente irracional. Tentam argumentar com eles, mas não funciona. Essas pessoas continuam a se apegar à sua maneira de fazer as coisas. Elas não querem mudar. Eles reagem de acordo com o que sabem, a sua resposta predefinida, ao que funcionou para eles a vida toda. Então, você tenta mudar coisas que são ainda mais importantes. Você tenta evitar guerras no mundo. Você tenta mudar os padrões de pensamento que levam a guerras ou a desequilíbrios econômicos para criar um mundo mais justo e você encontra resistência. O dinheiro não pode ser eliminado. As guerras sempre existirão. Tudo continuará exatamente como sempre foi. Se existissem seres extraterrestres, se houvesse uma grande revelação, sem dúvida alguma para essas pessoas, que só respondem de uma forma predefinida, uma resposta já predeterminada, baseada apenas no que elas sabem, o que é que elas sabem? Conquistas. Existem conquistas no mundo. Alguns países conquistam outros territórios. Sempre foi dessa forma. Então, se existem extraterrestres, a próxima resposta predeterminada que eles vão te dar é que vieram nos conquistar. Não existe dinheiro no mundo deles, porque se você disser que querem uma sociedade sem dinheiro, a próxima coisa que vão te chamar é de comunista. Essa é a próxima resposta pré-definida deles. Então valeria a pena conhecê-los, os ETs, e mostrar isso como realidade, que as coisas podem ser feitas diferente e dizer às pessoas, olha, eles não têm guerras e fazem assim. Eles não têm dinheiro e fazem assim. E então poder dizer a eles, bem, acontece que pode ser feito. Saber sobre extraterrestres e por que eu deveria me importar?
Bem, essa seria a razão, para encontrar modelos melhores que possamos aplicar ao nosso mundo e tentar fazer as coisas de uma maneira melhor aqui, porque mudar as coisas agora como estão parece quase impossível. É por isso e para conhecer os vizinhos. Sim, a Testing Girl mencionou um ponto muito pertinente, que muitas dessas pessoas que chamamos de pessoas da matriz sempre estarão respondendo com as mesmas respostas como se programadas. Na verdade, vamos tratar deste assunto muito mais tarde, nas aulas. Vai haver uma surpresa sobre este tema e não quero estragar a surpresa agora. Mas sim, é importante. E também nós estamos sempre abordando tudo com a nossa mentalidade humana, então, se nós estamos conquistando o mundo, bem, será que eles estarão nos conquistando? Essa é a mentalidade. E isso também é algo muito importante que nós teremos que enfrentar no futuro. Há tantos pontos diferentes para conversarmos no futuro. É simplesmente demais. E eu sei que estou indo muito devagar com a produção desses vídeos. A propósito, peço desculpa por isso. Mas a razão é porque estou fazendo isso em 3 idiomas diferentes. Caso não soubessem, tenho um em espanhol e também tenho um em francês. Então eu faço 3 canais e leva muito tempo para apresentar este vídeo, para que aconteça, para organizar o material e editar. E estou completamente sozinho aqui, com exceção do Alec, que ajuda com os estúdios, miniaturas e coisas do tipo. E também tenho outro canal, que é o meu trabalho principal, ou muitos de vocês sabem qual. E esse eu também tenho em 2 idiomas. É por isso que, nós vamos abordar todos esses importantes assuntos. E agora, finalmente, chegamos ao Robert. Ele é uma peça fundamental da nossa comunidade e o deixei para o final. Não vou comentar nada, porque é um resumo perfeito para o tema. Para muitas pessoas, a questão que se coloca é perfeitamente legítima. E daí? Eu ainda preciso ir trabalhar amanhã e pagar as contas. Mas esse é precisamente o ponto crucial. Se aceitarmos que não estamos sozinhos no universo, uma das mais profundas fundações da matriz terrestre desmorona. A ideia de que a Terra é o centro de tudo, que tudo teve início aqui e que as nossas possibilidades estão limitadas apenas a este pequeno enquadramento. Esta simples alteração acarreta repercussões enormes, mesmo para o indivíduo mais comum e despretensioso. Em primeiro lugar, a um nível psicológico e existencial. Saber que a vida é abundante e que outras inteligências existem desafia as narrativas de escassez, competição e medo em que vivemos. De repente, a história humana deixa de ser um acidente isolado e se torna parte de algo muito maior. Isso muda como uma pessoa se vê, não mais apenas como uma engrenagem na máquina trabalhando para sobreviver, mas como uma consciência experimentando algo dentro de um contexto muito maior. Segundo, a nível cultural e social, a ocultação do fenômeno extraterrestre não é só sobre esconder alienígenas, é sobre esconder alternativas, outras formas de organizar sociedades, outras compreensões de ciência, energia, consciência e da própria vida. Se isso fosse tornado público sem filtros, muitas das estruturas que hoje parecem inevitáveis, trabalhando apenas para pagar as contas, aceitando sistemas injustos como normais, começariam a aparecer lições impostas, não leis naturais. Terceiro, em um nível pessoal e espiritual, o contato extraterrestre está intimamente ligado às perguntas que todo ser humano eventualmente se faz. O que sou eu? De onde eu venho? Há algo depois disso? Então, como é que isto afeta alguém que tem de ir trabalhar amanhã? Afeta-os porque muda o significado da vida deles. Mesmo que as rotinas não mudem da noite para o dia, assim como um despertar espiritual não elimina automaticamente as contas. Mas muda profundamente a forma como uma pessoa vive, toma decisões e se relaciona com o mundo. A vida extraterrestre importa porque altera tudo, mesmo que não seja de forma imediata ou dramática. Importa porque ameaça os limites artificiais do que acreditamos ser possível, e é precisamente isso que eles mais se esforçaram para que as pessoas não descobrissem. Não é uma questão de acreditar em extraterrestres, é uma questão de ousar expandir o horizonte em que entendemos a realidade. Sim, exatamente. Obrigado a todos pela sua participação. E encontrem-me agora para os comentários finais e verão quando é a próxima aula.
Bem, por este episódio é tudo o que temos. Quero agradecer imensamente por terem estado aqui comigo e eu realmente espero que vocês continuem nos acompanhando para o próximo, já que ele será de uma importância absolutamente vital também. Nessa aula, dedicamos-nos a analisar a questão da presença ET e se ela é ou não importante nas nossas vidas. Constatamos que, de fato, ela é bastante relevante, pelo menos do nosso ponto de vista. Mas será que apenas ter esse conhecimento é o bastante? Então, qual será o próximo passo a dar? Será que eles vão nos contar a verdade? Estou falando dos governos. Será que vão admitir que nos enganaram? Deveríamos sequer esperar algo deles? Ou deveríamos considerar isso de perspectivas e fontes completamente diferentes? Bem, essas são questões muito importantes. Vamos conversar um pouco sobre a chamada divulgação oficial que muitas pessoas estão aguardando com tanta ansiedade. Qual é a nossa perspectiva sobre isso aqui na Academia Espacial? Será que essa seria, de fato, uma rota verdadeiramente confiável para que a presença de vida extraterrestre pudesse ser revelada ao público em geral? Este é um tema extremamente vasto e bastante complexo, não vou negar a complexidade com uma infinidade de dimensões diferentes, e eu vou tentar destrinchar cada uma delas, ou pelo menos algumas das principais, no nosso próximo vídeo. Muito obrigado novamente e nos vemos então. E por agora, estou indo para a cidade de novo. Até a próxima. Bongo, come on, let's go! Sumário. A maioria das pessoas que vivem na Terra não param para pensar sobre vida extraterrestre. Pela forma como o sistema na Terra foi concebido, é compreensível. Eles foram mantidos em isolamento de propósito. A vida extraterrestre influencia a realidade individual e coletiva em todos os seus níveis, desde o econômico, político, científico, ao psicológico e espiritual e muito mais. Aceitar coletivamente que não estamos sós no universo ameaça o status quo da matriz terrestre. Assim que entendermos que nos mentiram, a matriz desmoronará. Você pode achar que saber sobre os ETs não o afetará pessoalmente, mas assim que for massivamente aceito por indivíduos como você, a vida na Terra como a conhecemos irá áreas como religiões, tecnologia e como organizamos nossa sociedade serão fortemente afetadas uma vez que nos abramos à realidade ET, e novos modelos para estruturar nosso mundo poderão ser adotados. A principal mudança para adotar tais novos modelos, no entanto, deve vir de dentro de nós à medida que expandimos nossas mentes e crescemos eticamente como indivíduos e dizer que a existência de vida extraterrestre não nos afeta é um retrocesso para a colmeia de volta à roda, que a cabala lubrifica todos os dias para nos manter aprisionados. Você pode querer focar apenas no seu crescimento interior e na expansão da consciência, mas em algum momento reconhecer a realidade extraterrestre se tornará uma parte essencial do processo.